Muito bom dia, meus amigos internautas. É mais uma vez que eu estou aqui para produzir mais um conteúdo aí para nossa página. E você que vai chegando, você vai compartilhando, né? Vou pegar pouco tempo do seu momento aí, né? Você que está assistindo, você que vai assistir. É pouco tempo, mas quero declarar a todos os nossos amigos internautas, né, que eu, como radialista, na Rádio Web Levimel, tanto na nossa página, no Facebook, Rádio TV Levimel, como através do nosso stream de rádio, não deixaria eu de falar a respeito de uma coisa que foi falado dentro da Câmara de Deputados, né, aqui no nosso Brasil, é claro, né? Foi falado por André Fernandes a respeito de uma carta, né? Ele começa dizendo que os cristãos do Brasil inteiro foi enganado através de uma carta, né? Todos os cristãos que votaram na esquerda votaram enganado. Veja o porquê. Mediante a carta que foi escrita pelo próprio presidente, no caso Lula, né, que está no Brasil, ele disse que foi incoerência, ele falou também que foi hipocrisia da parte do presidente e a contradição do governo Lula, ou do próprio Lula. Durante a campanha, né, quando ele estava apenas fazendo a campanha para se eleger mais uma vez aí como presidente no Brasil, ele escreveu esta carta, lançou esta carta aos evangélicos com o intuito de pegar os evangélicos, né? Porque se sabe que todos os evangélicos, no tempo que Bolsonaro ganhou, os evangélicos votaram em Bolsonaro por conta da família, que ele estava a favor da família e tinha os seus princípios, né? E nós, como os evangélicos, podemos ver que os princípios dele eram princípios valiosos, porque bate-se com as escrituras sagradas que estamos acostumados a ler todos os dias, né? Então veja, durante a campanha, o Lula lançou uma carta aos evangélicos do Brasil, carta em compromisso aos evangélicos, mas isto foi só para pegar os evangélicos, de fato, né? E lá dizia: outro compromisso que assumo, fortalecer as famílias fortalecer as famílias, né? Para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas, né? Veja que isso foi algo que ele deixou prescrito antes da campanha, né? Não foi dentro agora como presidente, foi antes da campanha, só para relembrar, né? Então veja só, ele diz que o nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra da mão do Criador. Assim disse o presidente Lula. E o meu compromisso sempre foi e sempre será com a sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto, mas isto era Lula, candidato, atrás de se candidatar, né? Com uma carta em compromisso aos evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos, meus irmãos, meus amigos, têm os seus
preceitos. Todos nós que somos evangélicos temos os nossos princípios, os nossos preceitos, os nossos mandamentos dados pelas Escrituras, pelo próprio Criador, né? Então ele lançou esta carta em compromisso aos evangélicos para os enganar, para nos enganar. Na realidade, não teve ele nenhum tipo de compromisso ao nosso favor. Veja, depois vem o Conselho Nacional de Saúde e lança uma resolução que foi homologada pelo Ministério da Saúde do Lula. E lá dentro desta resolução estão lá, no ponto 44, reduzir a idade de início de harmonização para 14 anos. Para quem não entende, reduzir de 18 a 14 anos a mudança de sexo, né? Quer dizer, uma pessoa, uma criança praticamente, quer dizer, ele está a favor da família, uma criança de 14 anos podendo aí colocar o pé na frente aí contra a lei dos próprios pais e contra a lei do próprio Criador, exigindo pelo seu sexo, ou seja, se ele é masculino e quer ser feminino, então já pode, né? Já pode. Então isso é contra os princípios bíblicos, é contra a própria lei do Criador. Isso é fora da palavra e jamais nós evangélicos vamos ficar a favor destas coisas que têm sido lançadas por ele no Brasil, né? Então veja só aqui, ele ressalta com mais coisas para que a gente possa ver aqui. André Fernandes, deputado no Partido Cristão, né? Ressaltou todas essas coisas, mostrando ele antes da campanha e agora como político, agora como candidato, né? Então veja só, não como candidato, mas como presidente do Brasil, né? Então veja só, ele disse que era pessoalmente contra o aborto, mas veja o que está acontecendo para você depois não ficar falando besteira aí, dizendo assim, o Lula é melhor, não sei o que mais, Bolsonaro foi um genocida e tal. Ele só conversa para boi dormir, né? O que acontece? Isso aqui está o perigo de nossa nação. O perigo de nossa nação está aqui. Quando os pais não têm mais domínio sobre os seus filhos e eles podem ser o que eles quiserem ser, né? Então quero relatar uma coisa. Diante do que eu fui ensinado, debaixo da minha tutela, filho, pode ter lei como existe lei. Filho, ele só se manda quando ele inteira a sua idade. E tem mais outra coisa, quando sai debaixo da nossa tutela. Quando sai debaixo da nossa tutela, que vai viver a sua vida aí, longe da casa do pai. Aí ele se manda, ele faz o que ele quer. Mas até ele tiver debaixo da tutela, pode ter 30, pode ter 40 anos. Ele tem que ter respeito para com o dono da casa. Viu? Essa é o que nós aprendemos no princípio de tudo, né? Vem aqui o Conselho Nacional de Saúde e lança uma resolução que faz homologar dentro dessa resolução a idade de início para uma criança de 14 anos escolher o sexo que quer. Se ele quer ser mulher ou quer ser homem. Se quer ser homem ou quer ser mulher, vice-versa. Isso é fora dos princípios bíblicos, né? Isso é contra a palavra do nosso Eterno. Veja, então veja aqui, estão querendo mudar o sexo de nossas crianças, né? E no ponto 49, ele quer garantir a intencionalidade
nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas com as... Como é isso aqui? Com a... Só um momento. A criação de políticas sociais, de transferenciais, de renda, com a legalização do aborto no Brasil, que é uma coisa que já estava se batendo há muito tempo aí, que se ele ganhasse, ele iria fazer mesmo isso acontecer, legalizar o aborto em vez de combater, ou seja, tirar uma vida, gente, tirar uma vida, um ser, Será que esse cara acharia bom que ele também tivesse sido tirado de dentro do ventre de sua mãe e não existisse, Então, uma coisa que a gente não quer para a gente não quer para os outros. Eu sempre costumo dizer, um mal que eu não quero para mim, eu não quero para as outras pessoas. Como que eu quero, como é que eu exijo que seja legalizado um aborto pela minha companheira ou por outras mulheres mesmo, contra a palavra, porque a palavra diz, não matarás, você está matando uma vida. Então, ainda existe pessoas cegas, doentes, talvez com distúrbios mentais, pode-se dizer assim, desculpa a minha expressão, a minha indignidade, a minha dignidade aqui, desculpe a minha, se isso aqui mostra para você raiva, mas é a realidade, gente. Como que pode a pessoa querer um presidente para o seu país com uma instituição dessa, dentro de nosso Brasil, a legalização para tirar uma vida de dentro de um ventre de uma mãe, Então veja só, isso eu estava assistindo agora há pouco, e eu estou repassando aqui na minha página para você entender o porquê a gente muitas das vezes fica indignado com tantas ações, com tanta hipocrisia, com tanta falta de respeito com a popularidade, com a população, com a sociedade em que estamos vivendo, certo que o mundo jaz do maligno. Mas nós não devemos aceitar que estas coisas possam ser colocadas e nós aceitando de bom grado que uma coisa que é totalmente diabólica, pode-se dizer assim, Esta resolução que a legalização da maconha, gente. Quanto que antes na campanha ele estava dizendo que ia tirar, ele ia fazer tudo para que as drogas não prevalecessem no nosso Brasil, e agora legalizar a maconha no Brasil. Veja só a circunstância em que o nosso Brasil está vivendo. Uma coisa que já há muito tempo era falado que não iriam legalizar, que ia botar o pé na frente mesmo, que isso não ia ser legalizado no Brasil, e agora está sendo dito por ele, foi dito por ele que já será legalizado. Parece que as pessoas estão dormindo, o mundo está dormindo, e a realidade que eu tenho para dizer é que estão dormindo mesmo, espiritualmente falando. Eles estão dormindo mesmo, porque isso com certeza não se faz. E as pessoas ainda dizer que ele está lá porque Deus o colocou. Depende do Deus que você está falando, meu filho. Tem muitos deuses. O nosso Eterno jamais colocaria um homem no poder fazendo descumprir a sua própria palavra, quando ele disse que ele era contra
o próprio ao grupo efeminado, né? Ele é contra todas estas coisas. As suas escrituras falam isso. E nós não podemos mudar a palavra. Aquilo que está escrito e ponto final. Ainda que o homem mude, mas ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Criador, o mesmo de sempre, né? Então veja só aqui. A legalização da maconha no Brasil, né? Esta resolução diferente do governo Bolsonaro, que o ministro Queiroga não homologou, pelo contrário, ele vedou, né? Vedou essa resolução, né? Da 16ª Conferência do Conselho Nacional de Saúde, o governo Lula, através do Ministério da Saúde, homologou aqui, o Lula candidato, dizendo para os evangélicos aquilo que ele disse o contrário, na carta que ele escreveu, para pegar os cristãos, os evangélicos, né? Agora, vemos o outro lado do Lula agora já sendo presidente, na presidência. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa. O nosso Brasil está precário. Por certo que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Mas jamais nós, como cristão, iremos aceitar estas demandas do governo aí, com tanta hipocrisia, tanta heresia, né, contra a própria palavra do nosso Criador. Eu estou aqui hoje, através desse vídeo, mostrando para você algo que muitas pessoas talvez nem saibam, né, disso aqui, desta carta prescrita aos evangélicos, né? E muita gente veio até a mim, dizendo, não, o Lula já falou aí que, para os evangélicos, né, que ele é contra também essa tal coisa de aborto no Brasil, né, para essas mulheres, né, porque ou nós ficaremos a favor do nosso Criador e de sua palavra, ou nós ficaremos a favor de um homem, né, iletrado, semanalfabeto, que não entende nada da palavra, que não entende nada de muitas coisas, né? Quer entender, mas não entende, porque se entendesse jamais ele estava fazendo isso aí. Então, gente, a gente fica inconformado com tantas coisas, né? Aí dizer assim, fulano é o melhor, né? Sabemos que nenhum que entrar na política, gente, será bom. Sabemos disso, que nenhum será bom. Por quê? Porque esse mundo ele vai de mal a pior. Mas uma coisa eu lhe declaro, que qualquer coisa que esteja contra a inadulterada palavra do Criador, nós não ficaremos a favor disso. Haja o que houver, fomos ensinados a ficar a favor desta Bíblia, a favor dessa Escritura. E ela não pode ser mudada. Os homens é quem mudam, mas o nosso Eterno não mudou. Ele nunca mudou e ele não volta atrás em sua palavra. Ele diz que os efeminados não entrarão no reino dos céus, né? Não entrarão no reino dos céus. E em 1 Coríntios, quero eu aqui ler as escrituras para você, né? Já que esse programa é um programa voltado à igreja também, nós estamos falando aqui a respeito de uma coisa séria, né? E que podemos desfrutar de conteúdos bíblicos para que você possa ver o que é a realidade, o que foi escrito antes que essas coisas acontecessem, né? No capítulo 6 de Coríntios, a partir do verso 9, deixa-me ver aqui, só um momento que eu estou
com as mãos ocupadas, eu não tenho aqui um pedestral para segurar o meu microfone, aí fica um pouco difícil, né, gente? Mas eu vou aqui abrir para vocês lerem o que se encontra no capítulo 6 de 1 Coríntios, deixa me ver, só um momento, 1 Coríntios capítulo 6, diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então nós estamos vendo todas essas coisas. As pessoas dizem assim: não julgueis, porque da maneira que julgais, sereis julgados também. Vemos isso na Bíblia. Sabemos que isso está escrito. Mas a Bíblia também diz que haverá um tempo em que os santos hão de julgar o mundo. Quem julgará o mundo? Quem são estes santos? Os filhos do Eterno, os filhos do Criador hão de julgar o mundo, hão de mostrar para todos estes que praticaram a injustiça, aonde que eles falharam, porque nós somos as testemunhas aqui na terra do que se acontece todos os dias dentro da nossa própria cidade e no mundo, no Brasil afora e no mundo, né? Então ele diz assim: não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Há perguntas, né? Se os santos são de julgar o mundo, se nós que julgaremos o mundo naquele tempo que vai chegar, sois porventura indignos, somos porventura nós indignos de julgar as coisas mínimas, que isso são as coisas mínimas que está acontecendo pelo mundo afora. Tem outras coisas piores do que essa ainda. Então, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, até os próprios anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida aqui? A Bíblia fala: então, se tiverdes negócio em juízo, pertence a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja também. Veja só. Agora aqui, no verso 9 diz assim: não sabeis vós que os injustos não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do Criador? Você sabe que os injustos não entrarão no reino do Criador? É a própria Escritura quem fala, né? Eu estou me sentindo um pouco encandeado aqui com a luz da câmera, mas é o jeito, né? É a única maneira que eu encontrei para o vídeo ficar mais claro, né? Então veja só, diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Aí eu pergunto: o que é efeminado? Efeminado é o homem querendo ser mulher. Isso é o efeminado. Diz que no céu não entram os efeminados. Aí como é que um presidente foi colocado, foi Deus que colocou ele lá, e ele diminui para 14 anos, uma criança de 14 anos, agora aceitar o que ela quer. Se ela quiser ser um homossexual, ela pode. Que falta de ética, que falta de vergonha na cara é uma criatura dessa, né? Então, os nossos filhos deveriam ser ensinados a coisas boas. Ontem foi dia dos pais, né? E a gente fica pensando como será o futuro dos nossos filhos. É a nossa preocupação. Como será o futuro dos nossos filhos diante de uma sociedade podre como essa? Porque em casa, a gente, com todos os nossos princípios,
ensina a eles o caminho que devem andar. Aí lá no colégio, pessoas usadas por Satanás ensinam os nossos filhos de maneiras incorretas, permitindo todas as coisas que são contra a palavra. Então, meus queridos, é lamentável a situação em que nós, como pai, enfrentamos. Porque não queremos um futuro ruim para os nossos filhos. Mas a própria lei esbanja aí pratos cheios de Satanás para o mundo vindouro, né? Então, meus queridos, a Bíblia diz assim: os efeminados não entrarão no reino. 1 Coríntios 6 e 9. Ou melhor, veja aqui, 6 e 10. Aí vai falar, nem os sodomitas, né? O que é sodomismo? Homem com homem, mulher com mulher. É um sodomismo. Por que que a cidade de Sodoma, né, foi destruída? Por que que aquele povo todo foi destruído? O anjo chegou e tacou fogo na cidade e queimou tudo. Por quê? Foi porque todos estavam em favor do Criador, da lei do Criador, dos seus mandamentos? Não. Todos estavam inversos. Todos estavam praticando algo contra o mandamento do Criador. E foi por isso que ele mandou o anjo e tocou fogo naquela cidade, gente. Era homem com homem, era mulher com mulher, era um desastre terrível na cidade. Imagina só o que está acontecendo, o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra está acontecendo no Brasil inteiro. A falta de vergonha, né? Então veja só, no capítulo 9 ainda diz assim: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus, o reino eternal, o reino do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Essas pessoas ficarão de fora. Está escrito em Apocalipse isso. Aí você diz que nós estamos lhe julgando? A própria palavra diz que ela há de julgar o mundo. Por que que há de julgar o mundo? Porque as pessoas se sentiriam, elas próprias se sentiriam condenadas pelos seus atos, né? Pelos seus próprios atos, porque elas praticam o mal, praticam o erro. Mas quando a palavra chega para elas, elas se doem. Ela diz: você está me julgando. A própria palavra está lhe julgando. Você quer ter vida eterna? É só você se arrepender e voltar para a palavra, voltar para o Todo-Poderoso, voltar para Cristo. Então, é isso, gente, que eu tinha aqui para falar dentro deste espaço de tempo, aqui nesta manhã, de segunda-feira, dia 14 de agosto. Ficará gravado esse vídeo aí para outras pessoas que estiverem assistindo. Olha, o que nós precisamos mais hoje, escute bem o que eu vou falar para você. O que nós precisamos de mais hoje, não esqueça, é de protestantes. Vivemos um tempo em que existem muitos evangélicos, entre aspas. Existe muito povo dentro de uma igreja, como pastor, como líder, presidente de uma igreja, de uma instituição religiosa. Mas na realidade, gente, não temos protestante que tenha coragem de protestar contra estas coisas más do maligno. As pessoas têm medo. Porque a lei não está ao nosso favor em cima disso. Como que vamos falar? E o que o nosso Criador diz? Não temas. Não temas. O que você quer fazer temendo? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, gente. Foi por causa da sua coragem. Se você ler as escrituras, você vai ver, eles tiveram foi coragem. Por isso que eles foram lançados na fornalha ardente.
Foi por causa da sua coragem que eles botaram no seu coração que eles não se dobraria. Não se dobraria diante do que o rei estava colocando para eles se dobrar, que era uma estátua, que era idolatria. Por isso que eles foram lançados lá dentro da fornalha. Mas você não deve esquecer que mesmo eles sendo lançados dentro da fornalha, havia um todo-poderoso, maior do que eles, maior do que você, maior do que eu, que estava lá e estava guardando eles. E diz a Bíblia que nem o cabelo de sua cabeça foi queimado. Você está entendendo como é que é a história? Então nós precisamos ser protestantes, haja o que houver, venha o que vier. Nós precisamos ser protestantes, protestar mesmo contra estas coisas más que está no mundo, que mexe com os preceitos bíblicos. Se quem quiser gostar, goste. Se não quiser, vá para outro lugar, vá assistir os seus filmezinhos de imoralidade, vá assistir suas mulheres dançando seminua. Não querem, não é isso? Mas aqui dentro dessa plataforma aqui, que ela é a ciência do bem e do mal, mas nós queremos lançar para vocês o bem. É o bem que a gente quer lançar para vocês. A respeito do bem, ela pode ser a ciência do bem e do mal, mas se você usar para o bem, isso aqui é mais importante para cada um de nós. Então, meus queridos, precisamos de pessoas que sejam protestantes, que tenham coragem de protestar contra o mal, contra as coisas do maligno, contra aquilo que está contra a palavra do Criador, que é inconveniente, não é legal pela palavra. Devemos falar mesmo, fazer comentário mesmo. E se por acaso um dia tivermos que sermos presos, vamos ser presos sim. Mas vamos ser presos com dignidade, sabendo que o nosso Eterno está conosco. E que mesmo Pedro foi preso porque estava pregando, anunciando o reino dos céus, falando as verdades, mas não devemos esquecer que as cadeias foram balançadas, o terremoto aconteceu dentro daquele presídio, e os portões foram abertos, e Pedro saiu de lá, são, vivo, e começou a pregar novamente dentro das cidades vizinhas e circunvizinhas, porque aqueles que são protestantes não se dobram diante do inimigo. Mas esses evangélicozinhos descarados, que se diz que são evangélicos, e que tem medo de falar, tem medo de dizer porque a lei não abrange, você não deveria nem ser chamado de evangélico, meu filho. Desculpa eu lhe dizer, você não deveria nem ser chamado de pastor, né? Aceitar todo tipo de coisa dentro do ministério, porque o fulano de tal, se a gente pregar um pouquinho mais duro, se a gente pregar contra vestes, se a gente falar contra maquiagem, o povo vão embora, que vá-se embora. Que fique somente aqueles que têm compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso, com o Criador. A mensagem, a palavra, deveria ser para todos. A palavra de salvação, a salvação deveria ser para todos, mas todos não querem. Alguns vão querer, alguns vão aceitar de bom grado, alguns vão acreditar. Bem-aventurados sois aqueles que ouvem as palavras das profecias e aceitam de bom grado, levam a sério. Mas os que não levam, lamentável dizer que eles terão depois aí que pagar um preço, porque eles foram conhecedores da verdade e não quiseram seguir o verdadeiro evangelho. Então, meus queridos, tenham um bom dia, que o nosso Eterno nos abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, que Ele nos dê graça para vivermos diante mesmo dessa sociedade que vivemos, com tantas coisas fora da própria Escritura, mas temos que saber que somos peregrinos nesta terra, somos peregrinos, estamos vivendo
aqui nesta terra, né, mas é por pouco tempo também, né? O povo do Todo-Poderoso será levado aqui desta terra, aqui deste ambiente. Esta terra há de ser queimada, há de ser destruída, com todos os ímpios, diz a Bíblia, por conta da dureza dos vossos corações e por conta do não crer em sua palavra, né? E estamos lutando para que a cada dia cheguemos mais à perfeição daquele que é perfeito, né? A Bíblia fala que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que é sujo, que se suje mais ainda. Mas sabemos de uma coisa, que cada um será responsável diante do Criador pelaquilo que fez de bom ou de ruim, e terá que pagar um alto preço se tiver tomado o caminho errado. Então valeu, meus queridos. Tchau, tchau. Shalom a todos vocês e até o próximo vídeo. Lembrando que a partir das 17 horas estaremos aqui também ao vivo na nossa programação de rádio através do Facebook, da nossa página Rádio TV Levinel, e também dentro do nosso stream de rádio pelo aplicativo Radiosnet. Você ouve a nossa programação todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas. E aos sábados nós estamos aqui com o programa Sábado Alegre, das 18 às 19 horas. E você é o nosso convidado especial. Então, não perca a nossa programação, esteja junto conosco, segue a página, compartilhe os nossos vídeos e você será ricamente abençoado. Valeu! Agora o bicho não quer fechar, misericórdia.